Olá, meus amigos, caros estudantes, concurseiros, bacharéis ou bacharelandos que estão preparando para a realização das provas da OAB. Para mim é uma alegria muito grande fazer esse estudo, estudar junto com você, aí na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Nós estamos empenhados com o objetivo de colaborar com o seu estudo. Para mim é uma satisfação muito grande estudar com você. Eu criei esse projeto há mais ou menos 3 meses e tem sido assim um projeto que tem alcançado muito sucesso graças a você que está assistindo e compartilhando. Em 3 meses nós obtivemos aí quase 3.000 ou mais de 3.000 acessos. Os vídeos foram assistidos por centenas de pessoas, milhares de pessoas assistiram os vídeos. Então isso é muito bom, centenas de pessoas, corrijo. Então isso mostra que a gente está colaborando. E eu não sei aonde que estão esses alunos, estão em vários lugares do Brasil, de Minas Gerais, mas está ajudando você que nesse momento está me assistindo. Eu peço a bênção de Deus e peço a você que está sendo ajudado que compartilhe esses vídeos. Mande para mim o seu recadinho lá, olha, eu sou de tal lugar, que nós vamos estar aí esforçando ainda mais e mandando um abraço para vocês. A turma de Pitangui, de Itaúna, de Pará de Minas, do Argo de Passos, Teoflotone, Mateus Leme, então várias cidades aí que estão ligados conosco aí nesse projeto de colaboração e de aperfeiçoamento. Colegas, nós estamos fazendo estudos sobre o Código Civil. No último bloco, no último vídeo, não sei se eu cheguei a estudar, mas de qualquer forma, a seguinte questão. É correto afirmar que toda pessoa possui personalidade de fato ou exercício, não podendo sofrer limitações voluntárias. Já a capacidade de direito pode sofrer limitações visando a proteção do direito, a proteção jurídica do direito. O gabarito da questão é F, de falsa assertiva. Por quê? Na verdade, é correto afirmar que toda pessoa possui personalidade de direito. Toda pessoa possui personalidade de direito e não de fato. E toda pessoa possuindo a personalidade de direito significa dizer que não pode sofrer limitações voluntárias. Agora, já a capacidade de fato pode sofrer limitações. A capacidade de fato pode sofrer limitações visando a proteção jurídica do direito. A seguinte assertiva diz o seguinte: é correto afirmar que, havendo respiração extrauterina, evidencia-se a aquisição plena da personalidade jurídica. Repetindo, é correto afirmar que, havendo respiração extrauterina, evidencia-se a aquisição plena da personalidade jurídica. Esta é uma assertiva verdadeira. É importante, caro colega, caro estudante, que você saiba que, se houver morte da pessoa, ainda que tenha sobrevivido
poucos instantes, haverá necessidade de realização de 2 registros, um para nascimento e o outro para a morte. Agora observe o seguinte: não havendo respiração, deve haver registro somente um livro específico para o registro dos natimortos. Próxima questão. Eu falei com vocês que vocês têm que gabaritar muito para o sucesso de vocês, tanto no concurso público quanto nas provas da OAB. É correto afirmar que o ato processual praticado por absolutamente incapaz é nulo. Podem gabaritar. É correto afirmar que o ato processual praticado por absolutamente incapaz é nulo. Esta é uma assertiva, é uma questão verdadeira. Sabe por quê? Porque para a validade do ato, o incapaz deveria ter sido representado por seus pais, por tutores ou curadores. Colegas, relembrando, o absolutamente incapaz são as pessoas que não têm a mínima condição de expressar sua vontade para o mundo. Não pode declarar sua vontade. Os absolutamente incapazes agem por meio de um representante legal, pois eles não podem assumir participação pessoal nos atos jurídicos. Via de regra, até os 18 anos, o absolutamente incapaz será representado pelos seus pais. Mas, na falta dos pais, ele será representado pelo tutor. Na falta de seus pais, ele será representado pelo tutor, que será nomeado pelo juiz, que assumirá a representação do absolutamente incapaz. Após 18 anos, se a pessoa for absolutamente incapaz, após 18 anos, se a pessoa for absolutamente incapaz, louca, por exemplo, quem irá representá-lo será o curador. Representante legal, pais, até 18 anos. Não havendo pais, até 18 anos são os tutores. Até 18 anos são os tutores. Após 18 anos são os curadores. Os menores de 16 anos, menores e púberes, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem cessado o discernimento para a prática desses atos, loucos de hospício que não têm nenhum discernimento. Os que, mesmo por causa transitória, não puderam exprimir sua vontade. Pessoas que não podem expressar sua vontade, declarar o que pensam, sentem ou querem. Paciente em coma. Embriaguez completa. Enquanto estiver em coma, o paciente será declarado absolutamente incapaz.
Os relativamente incapazes, são as pessoas que somente poderão praticar atos jurídicos se acompanhados por assistentes. Quem vai ratificar, confirmar as declarações de vontade do relativamente incapaz. Na prática, os assistentes coincidem com os pais. Até 18 anos, na falta dos pais, e curadores após os 18 anos. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, menores púberes. Os maiores de 16 anos, menores de 18 anos, menores púberes, porque são relativamente incapazes. Não esquecendo que os absolutamente incapazes são menores impúberes, menores de 16 anos. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Ébrios habituais, caros colegas, concurseiros, são pessoas viciadas em bebida alcoólica. Bebem com tanta frequência que aos poucos o discernimento é reduzido. Bebe com tanta frequência que aos poucos o discernimento é reduzido. Ébrios completo. Pessoas completamente embriagadas. Desmaia e entra em coma alcoólica. Essa pessoa é considerada absolutamente incapaz. Deficiente mental que não tem o mínimo discernimento necessário é considerado absolutamente incapaz. Já o deficiente mental que tiver discernimento reduzido é considerado relativamente incapaz. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo são pessoas que possuem várias habilidades. Mas que não possuem o desenvolvimento mental. Completo que outras pessoas apresentam. Portadores de síndrome de Down. Já os pródigos são os gastadores, as pessoas que dilapidam seu patrimônio e que por gastar muito descontroladamente, corre o risco iminente de que venha a cair na penúria, na miséria. É para evitar essa situação de miserabilidade que a lei se antecipa e enquadra o pródigo como relativamente
incapaz. Entretanto, existem atos que o pródigo pode praticar. Existem atos que o pródigo pode praticar e que não geram risco algum de que ele venha a cair na miserabilidade. Imaginemos que um pródigo tenha uma fazenda e ordena para o seu administrador que plante milho em uma determinada área. Esse plantio de milho certamente não vai empobrecer o pródigo, pois é ato de mera administração, que não condiz com a possibilidade de empobrecimento. Agora, se a safra é colhida e o pródigo resolve doar essa safra a uma pessoa, aqui ocorre o caso de risco do seu patrimônio, por envolver ato de disposição patrimonial. O pródigo, em atos de disposição, exige o curador. Em atos de mera administração, dispensam o curador. Colegas, a menoridade cessa aos 18 anos completo, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. É o que diz o artigo 5º. Mas antes, observe esta questão. De acordo com o Código Civil brasileiro, é correto afirmar que o incapaz que sucedeu o empresário capaz, ou incapaz que sucedeu o empresário capaz, ou que se tornou incapaz após exercer a empresa, possa ser assistido ou representado por curador nomeado. Novamente, de acordo com o Código Civil brasileiro, é correto afirmar que o incapaz, a questão não fala se é relativo ou absoluto, que sucedeu o empresário capaz ou que se tornou incapaz após exercer a empresa, possa ser assistido ou representado por curador nomeado. Verdadeiro. Curador após 18 anos. Tutor menor de 18 anos. Impúbere menor de 18 anos. Púbere menor de 6 anos. Púbere de 18 a 16 anos. Mais uma questão. Marque a assertiva incorreta. Marque a assertiva incorreta. Letra A. Tem-se nulidade de compra e venda em face da insanidade mental de uma das partes, ainda que o fato seja desconhecido da outra. Assertiva A, novamente. Tem-se nulidade de compra e venda em face de insanidade mental de uma das partes, ainda que o fato seja desconhecido de outra. Esta não é o nosso gabarito, porque a assertiva está correta, realmente. É nulo o negócio realizado com pessoa possuidora de insanidade mental. Letra B. Quanto à insanidade mental do agente, pode dizer que, existindo prova cabal, segura e
completa da insanidade mental do agente ao tempo da prática do ato jurídico, não se poderá anulá-lo, mormente se do mesmo não adveio qualquer prejuízo, requisito elementar da revogação dos atos anuláveis. Letra B, vamos analisar novamente. Quanto à insanidade mental do agente, pode dizer que, existindo prova cabal, segura e completa da insanidade mental do agente ao tempo da prática do ato jurídico, não se poderá anulá-lo, mormente se do mesmo não adveio qualquer prejuízo. Requisito elementar da revogação dos atos anuláveis. Esta é uma assertiva verdadeira. É isso mesmo. Quanto à insanidade mental do agente, se puder provar que inexiste prova cabal, segura e completa da insanidade mental ao tempo da prática do ato jurídico, não se poderá, isso mesmo, não pode anular o ato, mormente, caso ele não tenha causado qualquer prejuízo ao incapaz. Mas, letra C. A vontade do absolutamente incapaz, na hipótese prevista no artigo 3º, inciso 1, ou seja, os menores de 6 anos, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto. Calma, vou repetir a questão. A vontade dos absolutamente capazes, na hipótese prevista no Código Civil, artigo 3º, 1, os menores de 16 anos, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto. Verdadeira, não é uma assertiva. Claro, se caso se esse absolutamente capaz possui discernimento para demonstrar, né, a sua aceitação ou não a concretização de tal ato, há que sim ouvir, há que sim dar atenção a esse incapaz. A letra C, ela é verdadeira. Letra D de dado. No caso de ato jurídico praticado anteriormente à declaração de interdição, antes da declaração de interdição, há necessidade de prova de existência da incapacidade à época em que praticado, para declaração de nulidade. Assim, preste atenção na questão, é anulável e não nula a procuração outorgada por pessoa que se declare incapaz. Repetindo a assertiva. No caso de ato jurídico praticado anteriormente à declaração de interdição, há necessidade de prova de existência da incapacidade à época em que foi praticado o ato, para declaração de nulidade. Assim, é anulável e não nula a declaração, a procuração.
otorgada por pessoa que se declare incapaz. Essa artigo está verdadeira. Isso mesmo. Se falta prova, falta indícios concretos que comprovam que o ato praticado na época, a parte era incapaz, a procuração dada era por incapaz ou por capaz, não há que se falar nessa nulidade. Tem que realmente ser provado que à época aquele que otorgou aquela procuração era incapaz na época que foi emitido a procuração. Neste caso, a letra D é uma questão, uma assertiva verdadeira. Letra E. O ato processual praticado por relativamente incapaz é nulável. O ato praticado por relativamente incapaz é nulável. Verdadeira ou falsa é assertiva? Esta é a letra que nós estamos procurando. Porque, na verdade, o ato processual praticado por relativamente incapaz é anulável. Não nulo. Não nulável. Ele é anulável. Ok? Muito bem. Eu quero pontuar um conteúdo importante que tem caído muito nas provas. Anote aí. Não se esqueça que pródigos são aqueles que desordenadamente destroem e gastam toda a sua fortuna. Neste caso, será nomeado um curador. Já outra coisa importante, o ébrio habitual é o alcoólatra, que já não dirige conscientemente seus atos. Mas tem uma informação que costuma pegar muitos alunos. O simples uso de bebida alcoólica ou químicas não é suficiente para a interdição, sendo necessário que tal dependência altere a consciência da atuação. Agora, vamos lá para o comentário do artigo 5º, você que está aí com seu Código Civil na mão. O aluno pode pensar, não, professor, estou detalhando muito. Sim, esse é um curso detalhado do Código Civil, que vai valer muito para você que está assistindo nesse momento. Se você assistir todos os vídeos, você terá o domínio total sobre matérias do Código Civil. Diz o artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada, à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Aí vem inciso 1, 2, 3, 4 e 5 que nós iremos falar. O que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte: capacidade de fato ou de exercício com a idade de 18 anos completo, a pessoa atinge a maioridade plena, adquirindo capacidade de exercício, isto é, capacidade para praticar todos os atos da vida civil. Quando a incapacidade cessa por expressa determinação legal, diz-se que trata de emancipação legal. Quando a incapacidade cessa por
expressa determinação legal, disse que se trata de emancipação legal. A emancipação voluntária é o ato unilateral de ambos os pais, que declaram estar o filho maior de 16 anos e menor de 18 anos apto a exercer todo e qualquer ato da vida civil, regendo plenamente a pessoa e os bens. É importante que você saiba que o registro é de suma importância. É necessário registrar, caso haja desacordo entre os pais, quanto ao dever de ser concedida ou não a emancipação do filho, é assegurado a qualquer deles, o pai ou a mãe, recorrer ao juiz para a solução do desacordo, do desentendimento. E possam que o juiz suprirá a ausência do outro, do pai ou da mãe. A menoridade civil, a maioridade civil, como já falei, ela começa aos 18 anos. Idade em que a pessoa se torna, em regra, plenamente capaz. Embora a maioridade, como regra geral, é alcançada aos 18 anos, como eu já descrevi, já falei, a lei formula hipóteses de emancipação. A emancipação, então, vai acontecer quando a pessoa se torna plenamente capaz antes de completar os 18 anos. É a antecipação da capacidade civil plena. É a antecipação da capacidade civil plena. Aí continua o artigo 5º, inciso 1. O parágrafo único diz o seguinte: cessará para os menores a incapacidade, inciso 1, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de concessão judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. A emancipação por concessão dos pais. Os pais poderão promover a emancipação dos filhos. Emancipação voluntária requer a vontade dos pais do menor. A concessão dos ambos ou de um deles na falta do outro. Escritura pública, independentemente de homologação judicial. Menor deve ter 16 anos completos. Menor sob tutela, porque a curatela é para o maior de 18 anos. Que o menor que não tem pais é posto aos cuidados de um tutor, nós já sabemos. Quando o menor estiver sob tutela, a sua emancipação ocorre apenas por sentença judicial. Não há que se falar em escritura pública sem homologação do juiz. Na verdade, o menor, com cuidados de um tutor, a sua emancipação ocorre apenas por sentença do juiz. Ouvido o tutor. Aí surge a emancipação judicial. Menor sob tutela. Sentença do juiz. Ouvido o tutor. É um ponto que você deve guardar de suma importância. Nesse vídeo, então, nós fizemos algumas
pontuações e começamos o estudo do artigo 5º. Sem pressa, nós queremos que esses vídeos colaborem realmente para os seus estudos. No próximo vídeo, continuarei o estudo do artigo 5º, lendo conteúdo, estudando conteúdos e também resolvendo questões. Acredite no seu potencial. Acredite em Deus. Deus te ama muito. Eu costumo pedir licença aos meus alunos, como eu peço licença a você nesse finalzinho de vídeo, para dizer a você que a razão da nossa felicidade, a razão da nossa garra, da nossa luta, é porque nós temos um grande Deus que nos ama muito. Para mim, não importa qual é a sua crença. Não importa o nome que você dê ao nosso Pai. O importante é que você acredite que a nossa vida só se constrói com alegria e felicidade se eu tiver Deus no meu coração. Eu acredito nisso e peço licença sempre aos meus alunos, porque se eu tenho esse projeto de ajudar através de aulas publicadas, é porque Deus tem concedido a mim esse benefício, essa alegria de poder gravar e dedicar. Não importa a hora, 2 horas da manhã, 3 horas, 10 horas, não importa. Mas faço com o maior carinho e peço a Deus Pai por você. E se você quiser também acompanhar pela minha página os salmos que eu faço adaptação para o dia a dia, você pode. E com certeza Deus abençoará você nos seus objetivos, porque você faz a sua parte. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.